Boa noite. Vamos continuar aqui a nossa viagem com o apóstolo Paulo, né? Você que está na rede social, prazer tê-lo aqui, que Deus te abençoe, possa ouvir a palavra de Deus. Temos alguns visitantes aqui também. Deus possa falar nos nossos corações hoje. Estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, esse início aqui, né, da história das igrejas, né? E no Atos capítulo 18, nós já vimos com o pastor Neil na semana passada, que Paulo está na cidade de Corinto. E ele fica ali até no verso 11, que diz que ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando ali em Corinto. E hoje nós vamos ver, a partir do verso 12, quando Paulo encontra com o procônsul Gálio. Vamos ler aqui. Atos, capítulo 18, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Gálio nada destas coisas o incomodava. Até aqui. Nosso amado Deus e Pai, oramos e agradecemos, ó Pai, por Tua bondade em nossa vida. O Senhor dirige a história, o Senhor controla tudo o que acontece, desde os políticos até o mais humilde ser social. E te peço que o Senhor nos abençoe hoje, para que possamos aprender da Tua palavra, glorificar o Teu nome. Vemos que o Senhor Jesus está em tudo, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos aprender um pouco hoje sobre Gálio, sobre Roma, né? Galio, hein? Não é Gálio, Galio. Como eu disse, o apóstolo Paulo está em Corinto, uma cidade da Acaia, que era a província romana, né? A Roma dividida por província, e aqui no caso, quem indicava esse procônsul eram os senadores. E no verso, logo no começo, no verso 12, mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então vamos lá. Corinto, irmãos, como eu falei, é uma cidade, é a capital dessa região grande chamada Acaia. E este homem aqui, o Gálio, ele é o juiz. Na verdade, ele é um procônsul. Eu vou dizer, vamos aprender alguma coisa sobre isso. Primeiro, o que é um cônsul na época, hoje é diferente, representação política, mas na época de Paulo, naqueles tempos bíblicos, o cônsul era um juiz que governava uma província romana, como se fosse um estado, né? Estado de São Paulo, estado do Rio, como se fosse isso. E Gálio era esse cônsul da Acaia, que incluía Corinto. As decisões dele iriam abranger toda a região da Acaia. O que eles faziam? Eles administravam os territórios, julgavam, a lei, tinham que manter a ordem. E aí você fala, mas aqui na Bíblia está falando que é um procônsul. O cônsul, ele tinha o mandato, ele ficava eleito por 1 ano. 1 ano ele ficava lá. Geralmente era um ex-soldado, um ex-general, ficava lá 1 ano. Quando ele terminava o ano, e ele ficava mais tempo lá, por ordem até de Roma, era chamado de procônsul, né? Procônsul, a palavra atrás quer dizer em lugar do cônsul. Então ele ficava ali, continuava exercendo a função de cônsul, mas ele já tinha passado o mandato dele. Então ele estava lá há mais de 1 ano lá, tá bom? Estabeleceu. Nesse caso aqui, irmãos,
Mas por que a Bíblia faz questão de colocar isso? Olha que interessante, hein? Esses fatos aqui, irmão, nesta época aqui, é o ano 52 depois de Cristo. Essa é uma das datas que a gente tem mais certeza, 51, 52. Por quê? Porque, irmãos, em 1885, hein? Século XIX, só no século XIX, foi achado um fragmento de uma carta romana, onde coloca Gálio, é chamada a inscrição de Gálio, e é datada de 51 e 52 depois de Cristo. Então nós sabemos, Deus colocou ali essas coisas na Bíblia, para dar até essa afirmação histórica, situando exatamente no lugar. Então, Gálio existiu, não está só na Bíblia, né? Embora o que está na Bíblia é que existiu mesmo, mas a história e a arqueologia comprovam que foi neste ano aqui, tá bom? Então, o nome dele era Lúcio Júnior Gálio. Por que está falando tudo isso? Irmãos, para a gente ver como Deus age. Teve um filósofo famoso, chamado Sêneca. Sêneca era um filósofo estoico. Pastor, o que é isso? Nós já vimos isso, hein? Atos capítulo 17, volta aí para mim, capítulo 17, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, Paulo. Uns diziam, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então você vê, Paulo já tinha falado com estes estoicos, no capítulo anterior, em Atenas. E aqui, esse poeta Sêneca, aliás, é um filósofo, Sêneca, que é estoico, irmão de Gálio. Então, eles eram irmãos. Então, Gálio, ele sabia do que estava acontecendo, tá? De alguma forma ele sabia, porque ele era de uma família, irmãos, aristocrata, ele era de uma família rica. E o que os estoicos, nós já estudamos, hein? Pega lá no YouTube que você acha, já estudamos no capítulo 17, hein? Os estoicos, eles ensinavam o autocontrole, aceitar que não podia, que as coisas desse mundo não podiam ser mudadas, enfim, eles eram mais pacíficos e calmos. E quando você vai estudar Gálio, que é este homem aqui, você vai ver que ele era conhecido por sua justiça e moderação. Ele não era de muita encrenca. E aí? Olha o que Sêneca, o filósofo, escreveu dele. Gálio é muito amado, até por aqueles que têm pouca capacidade de amar. Irmãos, Paulo passou por várias autoridades. Nós estamos num mundo, lá em Roma, irmãos, num mundo tirano. Um mundo que mata por qualquer coisa. Paulo sai de Atenas, ali, a capital da filosofia, vai para Corinto, uma capital política rica. Corinto é uma cidade rica, imoral, como a gente vê nas cartas, e Deus coloca Paulo diante de um juiz justo, de um juiz calmo. Olha que interessante, naquele momento, Paulo precisava daquele juiz, mas em outros momentos, a gente vai ver que ele é colocado diante de juízes cruéis. Né? Nós vamos ver mesmo Agripa, que queria ganhar o dinheiro dele, etc. Então, o que nós aprendemos aqui? Irmãos, o Senhor Deus, Ele controla as autoridades. Então não pense que tal presidente, irmãos, Deus controla as autoridades. Deus sabe que os governantes são ruins? Sabe. E Ele permite? Permite. Porque Ele tem propósitos.
vamos lembrar aqui de Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquele governador babilônico cruel, que entra em Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. Era para ser, ao nosso ponto de vista, inimigo de Deus. Como é que Deus fala? Nabucodonosor, meu servo. Olha como ele fala. Então, talvez, irmão, um político ruim que nós achamos, seja servo de Deus, que está nos ensinando alguma coisa. É isso que nós temos que pensar, que o Senhor Deus, Ele controla a história. Hoje nós vamos ver principalmente que Ele controla a história. Lá em Provérbios 21, capítulo 1, capítulo 21, verso 1, diz que como ribeiros de água é o coração do rei nas mãos do Senhor. Porque Ele quer, Ele inclina. Será que Ele inclui o nosso presidente? Inclui. Será que Ele inclui o presidente de outros países? Inclui. Será que aqueles incrédulos que não acreditam em Deus, Deus ainda dirige o coração deles? Dirige. Irmãos, Deus dirige tudo. Nabucodonosor é um idólatra, mas Deus dirige. Deus dirige tudo. Então, a coisa que a gente aprende hoje é isso. Vamos para o outro verso, capítulo 18, agora no verso 13. Dizendo, né, os judeus levaram lá Paulo para uma acusação formal, então, hein? Então, em outras cidades, a gente já viu já em Filipos, em Tessalônica, que até acho que foi o pastor Neil que falou, os judeus incitam a multidão e eles batem em Paulo. Aqui parece, pastor Neil, que eles não conseguem fazer isso. Parece que Paulo consegue conquistar os coríntios. E quando ele consegue, pelo menos a multidão não fica brava com eles têm que achar um jeito de quebrar esta amizade e levam Paulo para um tribunal diante do qual ele seria acusado, podendo ser preso e até morto. Porque, como eu disse, naquela época, mais do que agora, a lei matar era comum, não precisava de muita coisa, não tinha problema de matar. Bom, a gente vai ver que esses judeus estão aproveitando o quê? Os judeus, na verdade, estavam caçando bruxas, né? Como a gente fala aqui. Eles estavam sabendo o seguinte: olha, tem muito judeu causando confusão. Paulo é um deles. Lembra que nós no capítulo aqui no 18 mesmo, foi o pastor Neil que leu, no verso 2, e achando, 18:2, hein? E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio havia mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajudou-se com eles. Então, estava naquela briga, ou um certo preconceito contra os judeus, e para os romanos, irmãos, da época, o cristianismo era um ramo, era um braço do judaísmo, era a mesma coisa. Por quê? Porque os judeus acreditavam no Messias. Se esse Cristo, era o Messias, então era a mesma religião. Tanto que Paulo começa sempre as suas mensagens, a sua evangelização lá nas cidades que ele chega aonde? Na sinagoga. Lembra que ele começa na sinagoga? Por quê? Então, para Roma, era tudo judeu. E o que eles falavam? Eles diziam: olha, este homem está persuadindo as outras pessoas a servir a um Deus contra a lei. E aí nós temos que pensar, que lei que eles estão falando? Alguns autores acham que eles estão falando de uma forma assim, sabe, ambígua. Lei de Moisés e lei romana. Por quê, irmãos? Porque eles queriam acusar Paulo de estar quebrando a lei romana. O que acontece? Até um tempo atrás, e isso é o que nós batistas, se você não é batista, nós sempre, historicamente, nós defendemos que o Estado é uma coisa e a igreja é outra, a gente não mistura. O governo está lá e nós estamos aqui. O governo fala o que é ilegal e nós falamos o que é pecado. Para nós, tem coisas que são legais, mas são pecados. Hoje, quando você vai, a maioria dos times de futebol tem aí bet, jogo. Isso é ilegal?
Não, é legal, a lei permite. Só que nós, é pecado, nós estamos procurando o que não é pão. Nós estamos depositando nossa fé numa riqueza deste mundo e não na riqueza de Cristo. Então, veja bem, quando a lei começa a entrar e proibir as coisas da igreja, nós começamos a ficar preocupados, porque nós queremos o governo cuidando das coisas dele e nós cuidando das coisas de Deus. Esta é a ideia. E o que eles queriam? Eles queriam dizer, olha, ao governador, no caso Galho, procônsul, este homem está persuadindo as pessoas contra a lei. E um historiador, que não está na Bíblia, chamado Joséfo, ele diz que Roma permitia que os judeus tivessem a sua própria religião. Então aí tinha uma divisão, era permitido, mas não era apoiado, era só permitido. Fiquem vocês aí. Talvez os judeus quisessem apenas vincular Roma, a lei do Estado, com a lei mosaica. Só que isso, irmãos, como eu falo para os irmãos, olha como isso é atual. O que é pecado e o que é ilegal. Nós achamos que pela Bíblia, homem e mulher, pela Bíblia, pela lei não. E pastor, e daí? E daí que você pode ser preso? Eu posso ser preso, não pela Bíblia, mas pela lei. A lei diz o que ela quiser. Se a lei disser que é proibido ficar sentado e eu ficar sentado, eu sou preso. É isso que a lei diz. Então, nós temos que nos pautar pela Bíblia. Pastor, e se for preso? Não, se for preso faz parte, Paulo também foi. Faz parte da vida. A gente não pode abrir mão da Bíblia por causa de lei humana. Paciência. A lei diz, em muitos países, é proibido ler a Bíblia. E o que as pessoas fazem? Desobedecem. E ler a Bíblia, fazer o quê? Já imaginou se tem uma lei dizendo assim, olha, todo mundo é obrigado a se divorciar? Por que não? Pode ter uma lei assim. Casou, deu 10 anos, 5 anos de casado, é obrigado a se divorciar. Pode acontecer uma lei dessa, irmãos. Pode. E aí, o que a gente vai fazer? Fala, prende, ué. Se for assim, se for cada 5 anos, já ia ser preso mais de 5 vezes, já. Vou fazer 45. Não pode prender. E aí? Então, é só para os irmãos ficarem alertas, Porque se você voltar, e aí vai um fato mais famoso, que é o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Lembra o que Pilatos fala por 2 vezes? Quer ver? Vamos lá para João, capítulo 18. A acusação dos judeus era a mesma que estão fazendo com Paulo. Perante a nossa lei, ele está errado. João, capítulo 18. Esses judeus levaram Jesus ao julgamento de Pilatos. Pensa em Pilatos como Galho, tá? Que nós estamos estudando agora. O presidente lá, que representava o poder de Roma. Então, eles levam Jesus e apresentam toda a acusação contra Jesus. O que Pilatos diz no capítulo 18, verso 38 de João? Disse-lhe Pilatos, fala para Jesus, que é a verdade? E tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Viu? Para os judeus havia um pecado. Ele se fez igual a Deus. Para o Estado, para Roma, isso não era crime, era um problema deles. Veja como é interessante ter separado, ele fala que não. Quando eles insistem na crucificação, Pilatos lava a sua mão, mas olha o que ele faz. Isso no capítulo 18, 38 nós lemos. Veja no capítulo 19, verso 4. Quando eles açoitam Jesus e trazem de volta para Pilatos, diz a Bíblia assim, quando viram-no, pois, os principais e os servos clamaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Está vendo, irmãos, como é interessante? E olha, não pensem que essa pregação aqui é fora da época, Nós estamos na época, porque
o Congresso nosso está trabalhando com algumas leis que podem limitar a nossa crença. Podem limitar a Bíblia. Aliás, você vê aí, você que segue a internet aí, todo mundo fala mal da Bíblia. Eles querem fazer o quê? Criminalizar. E por que querem criminalizar? Porque os seus vizinhos, e olha, eu vou falar isso com a certeza de que isso acontece. Os seus vizinhos não devem te odiar, crente. Porque o vizinho que não atrapalha o outro, que o crente deve ser assim. Um vizinho que não fica gritando e falando palavrão, porque o crente deve ser assim. Um vizinho que não fica escutando música alta para atrapalhar o outro, porque o crente deve ser assim. Um vizinho que não bebe e fica lá fazendo bagunça na porta do outro, porque o crente deve ser assim. Os vizinhos não vão reclamar. Aí tem que achar uma forma de que a polícia te prenda, porque os vizinhos não vão te prender. Imagina, eu estou passeando com a Mariana, com meus 4 filhos. Alguém vai querer brigar comigo, que eu estou dando um mau exemplo? Não. Mas se vier uma lei dizendo que é proibido, eu posso ser preso. Olha o cuidado. Irmãos, alerta, nós vamos ver um pouquinho mais hoje aqui. Por quê? Porque aqui, irmãos, quando nós vamos ver a perseguição de Roma, para você ter uma ideia, nós falamos isso aqui no ano 52, tá? Depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Irmãos, o cristianismo começa a ser perseguido. E ele é perseguido por 3 séculos. 3 séculos. Os imperadores perseguem, proíbem o cristianismo. Só vai mudar, olha, isso 52, hein? Só vai mudar no ano 313 depois de Cristo. Olha, 250 anos depois, praticamente, com uma lei chamada Edito de Milão, que dava liberdade religiosa para os cidadãos, legalizavam o cristianismo, e olha o que mais, devolvia aos cristãos os bens que tinham sido confiscados. Interessante. Como é que os cristãos perderam os bens? Porque a lei disse que eles eram ilegais e tirava os bens deles. Cuidado, irmão, nós vamos ter eleição esse ano. Presta atenção em quem você vota. Não, olha, essa ideia de que, olha, lembra, quando vocês eram mais velhos, vocês compravam essa garrafa por R$10, agora custa 50 centavos. Irmão, isso aí não muda nada na nossa vida, hein? Isso não muda nada. O que muda, o que você deve exigir do seu deputado, do seu presidente, do seu governador, eu não sei as eleições que vão ser agora, mas do seu candidato é, o que ele pensa da Bíblia, ele vai te deixar? O que ele pensa da família, ele vai permitir? Porque eu não me importo que ele seja de outra religião, nem quero, não precisa ser da minha religião, de jeito nenhum, mas tem que só me deixar eu praticar a minha. Então, veja a proposta. Esses dias eu falei para o pastor Neil, conversando com uma mulher, não é da nossa igreja, não é nem crente, ela falou assim, olha, meu marido trabalha lá com a assembleia lá, se não fosse a chamada bancada evangélica, o Brasil estava perdido. É eles que ainda seguram um pouco. Por que não deixa o aborto? Por causa dos evangélicos. Senão já tinha. E outras coisas. Então, peço, aproveitando a mensagem de hoje, tome cuidado com quem você vai eleger. Não pense na economia. Irmãos, a economia depende de um monte de fator, não só do país. Um monte de fator. Um monte. Pensa, aumenta o negócio do lado do mundo, a gente sofre aqui, não tem jeito, irmãos. A economia hoje é global. Então, o seu governador fala, eu vou abaixar o preço. Não vai abaixar o preço, porque vai tirar de algum lugar. Pensa só na liberdade. Se alguém deixa você pregar o evangelho, se alguém deixa você ter uma vida cristã, ou se vão te proibir. Então, veja no que ele votou. Votou a favor da família, ou votou contra a família? Votou a favor da vida, ou votou a favor do aborto? O que ele votou? Pense nisso, analise melhor. Porque quando a lei quer perseguir, ela persegue. Irmãos, o cristianismo como religião só não acabou porque tem Deus por trás e por cima. Já era para ter acabado, de tanta perseguição que foi. Irmãos, os cristãos eram crucificados, eram queimados vivos.
serviam assim de lanternas nas ruas. Aí você fala, pastor, isso faz 2000 anos. Irmãos, hoje, tem uma missão chamada Portas Abertas, ela classifica mais de 50 países que perseguem cristãos, com leis ou com controle. Então, por exemplo, olha, eu vou pegar alguns aqui, mas é porque está no Portas Abertas, tá? Coreia do Norte. Cristianismo é visto como uma ameaça ao regime. A prática religiosa pode levar à prisão e até à morte. Arábia Saudita. Proíbe qualquer culto público que não for islâmico. Afeganistão. A conversão de um muçulmano ao cristianismo é apostasia e a pena é morte. Tome cuidado. Somália. O cristianismo só pode ser praticado por estrangeiro. Fala, pastor, como é que eles chegaram assim? Começaram proibindo as pequenas coisas. Ano de eleição. Cuidado. Cuidado, você vai eleger um romano. Cuidado com o que ele vai fazer com a sua vida. Eu falo, o dinheiro é o de menos, Deus vai suprir. O problema é a nossa liberdade de poder pregar, de poder falar, de poder defender os nossos valores, de defender a vida, porque os nossos valores são a vida. A gente não defende sacrifício humano, não defende crime, não defende justiça, não tem isso na lei de Deus. Só cuidado, hein? Cuidado, porque o Senhor Deus, Ele protege tudo. Olha, volta para Atos capítulo 18, e olha que interessante no verso 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio, o governador lá, o presidente, o procônsul, aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo, ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. O fato interessante é que nós cremos que Lucas, que escreveu, é que ele fala que Paulo não conseguiu abrir a boca. Por que ele registra isso? Olha, e querendo Paulo abrir a boca, Gálio entra e não deixa ele falar. Não deixa ele falar. Olha, é interessante, se você já foi num julgamento é assim, você tem um recurso, então você perde ou ganha no tribunal, e você vai, no juiz, você vai para o recurso. E aí tem uma parte que se chama sustentação oral. O advogado vai lá e vai sustentar o seguinte: olha, por exemplo, a sentença foi justa e eu quero manter. Aí você vai fazer a sustentação oral. E daí, pastor, tem alguns tribunais que é interessante que ele chega e fala assim: olha, o seu cliente já ganhou, a gente já mudou. O senhor ainda quer falar? A gente não, de jeito nenhum, a gente quer ir embora. Se já ganhou, né? Teve casos assim que eu vi que o juiz ele sempre avisava: olha, tal, já ganhou, e chamava o advogado. E quando chamava o advogado, ele falava: o senhor já vem rindo, né? Eu falei: já está rindo, já falou que ganhou? Quero falar alguma coisa? Eu quero só falar obrigado, Deus te abençoe, e quero ir embora. Não quero fazer mais nada. Paulo, foi isso que Deus fez com Paulo. Ele ia falar, Deus falou: você não vai se defender, eu já vou te defender. Lembra que no capítulo 18 mesmo, no verso 10, que o pastor Neil leu a semana passada, o Senhor disse a Paulo, no verso 9 e 10, vai, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quando Paulo vai defender, Deus falou: eu já te falei que é comigo, fica quieto. O próprio governador não deixa ele falar, porque o Senhor Deus assume a defesa. Gálio, eu creio assim que Deus tocou no coração dele, e ele entendeu a astúcia dos judeus. Ele fala: lei? Que lei? Vocês estão dizendo que esse homem está quebrando a lei de Roma? Não, vocês estão falando da lei de vocês aí, no caso nós sabemos que é a lei de Moisés,
Mas eu não quero saber disso, porque olha o que Galho diz aqui, no verso 15. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, o que ele está fazendo? A lei de Roma não tem nada com isso não. É a lei de vocês. Vocês deem o que quiser. Então vamos brincar aqui, hein? Vamos brincar. No passado, as igrejas evangélicas usavam terno e gravata. E você não podia pregar sem terno e gravata se fosse homem. Não tem, era para a época, não adianta a gente reclamar, são coisas da vida, né? Então, não podia chamar a polícia para dizer assim, olha, eu quero, tem um homem aqui que está sem terno e gravata, é o problema de vocês, não quero saber disso. Isso é uma lei que é de vocês, é o que Galho está dizendo aqui. Olha, eu não quero que vocês me atormentem com isso. Irmãos, Paulo passa por isso algumas vezes. Eu vou ter que terminar agora, irmãos, porque já passou um minuto, mas é só para os irmãos verem, lá em Atos 23, vai comigo lá em Atos 23, quando também Paulo está preso, e, aliás, antes de ser preso, os judeus querem matá-lo. Ele está preso e os judeus fazem um voto querendo matar Paulo. Então, há uma carta escrita por Cláudio Lísias, que está na Bíblia. Quer ver? Ó? Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 26. Nesta carta, escrevia o seguinte: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem, Paulo, foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa, e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. De novo, irmãos, eu queria que os irmãos fossem para casa hoje lembrando. Nós vamos votar em homens que fazem leis estatais. Estas leis podem proibir a lei de Deus de ser usada. Porque o Estado, o governo é que tem a força. Cuidado. Deus governa tudo. Lísias, ele escreve, assim como também, a gente está vendo Galho, não tem crime nenhum, só que Paulo está preso. Paulo tem que apelar para Roma, por um crime que não existia. Era um pecado, segundo os judeus, na lei deles, mas Roma, que é o governo, teve que acatar aquilo, e Paulo, a gente sabe que acaba decapitado depois, sem cometer crime algum. Muitos cristãos no mundo são mortos sem cometerem crime nenhum, mas são mortos simplesmente pelo fato de ser cristão. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos votar, já que nós temos essa liberdade ainda, em pessoas que pelo menos permitam que nós adoremos o nosso Deus e que usemos a lei do Senhor para dirigir a nossa vida. Tá bom? Semana que vem, continuamos ainda com essa história, que eu não terminei de Galho ainda, ou eu, pastor Neil, nós vamos terminar com essa parte de Galho. Mas hoje aprendemos alguma coisa a respeito desse sistema político de lá e daqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo nós estamos orando. Pai, um dia, injustamente, o teu filho Jesus foi morto, mas através daquela morte ele ressuscitou e nos deu salvação. Pai, um dia o apóstolo Paulo foi preso, mas através daquela prisão nós conhecemos o Evangelho. Um dia, Pai, os teus filhos cristãos que aceitaram Cristo foram mortos, decapitados, tiveram os bens confiscados, mas através do sofrimento deles, há 2000 anos estamos aqui louvando o teu Filho Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê força para resistir, da mesma forma que os nossos antepassados resistiram, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém.
Deus abençoe a todos. Então, estamos encerrando nossa transmissão. Se quiser presencialmente, sexta-feira aqui no templo, aqui na Igreja Batista de Vila São José, temos um estudo, sexta-feira, 7h30 da manhã. Se não, nos vemos no domingo, às 9 horas da manhã. Deus abençoe e uma boa noite. Irmãos estão aqui, boa noite também.